João capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Nós agradecemos por esse tempo que nós teremos, ó Pai, de leitura, de reflexão, neste evangelho chamado Evangelho de João, um texto tão importante para nós. E nós pedimos a Deus que ao longo desta jornada, ao longo desta série de pregações, que o Senhor realmente revele para nós a Tua vontade, revele para nós o Teu querer, revele para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor tem realmente para nós. É o que nós pedimos como igreja. Nós precisamos, ó Deus, nós carecemos do Senhor. Que a Tua palavra encontre espaço no nosso coração. Para a honra e glória do Senhor, nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa é uma das grandes perguntas que estão na base da nossa fé e desse movimento, esse movimento chamado movimento cristão. Quem é Jesus? O grande desafio dos primeiros cristãos, das primeiras comunidades cristãs, foi tentar responder ou buscar uma resposta, primeiro para si, primeiro para eles mesmos, mas depois para o próprio mundo. Primeiro dentro da religião judaica e depois para todo mundo. Sair afora pregando, anunciando uma fé em uma pessoa cujo nome era Jesus. Então, quem é Jesus? O que dizer a respeito desse homem que apareceu no primeiro século, esse homem que começou a andar nas regiões da Galileia, pregando, curando, falando de um tal reino de Deus, reino dos céus, de uma vida eterna, trazendo para as pessoas uma palavra, convidando para viver uma vida diferente? Quem é esse homem? Quem é essa pessoa? Então, os evangelhos, eles têm por detrás essa inquietação, que é responder, quer dar uma resposta para o mundo, quer dar uma resposta para as pessoas, quer dar uma resposta a todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem sobre o significado do nome de Jesus. Nós acabamos de cantar aqui que é um nome poderoso, que é incomparável, invencível. Essas são algumas das palavras, alguns atributos que a comunidade cristã foi ao longo do tempo amadurecendo, crescendo na compreensão
e foram dando isso, colocando, associando isso a Jesus. Ele é invencível, incomparável, é um nome poderoso, está acima de todos. São atributos, referências. Quem é Jesus? Então, por detrás de todos os evangelhos, da pregação dos primeiros, das cartas paulinas, do próprio Apocalipse, volta e meia nós temos uma tentativa de tornar isso mais compreensível, de tornar isso de uma maneira mais entendível a respeito do significado de quem é Jesus. Porque Jesus é o objeto da nossa fé. Jesus é aquele a quem nós devotamos a nossa fé. Então, conhecê-lo é fundamental para nós. Quem é Jesus? Então, é importante que Jesus, em um determinado momento, ele se assenta com os seus discípulos e faz uma pergunta para os discípulos. Quem as pessoas dizem por aí que eu sou? Quem? É uma pergunta a respeito de identidade. Não é porque Jesus tem crise de identidade. Não é que Jesus está necessariamente inseguro, como nós às vezes ficamos, não é assim? Se você souber cogitar a possibilidade de que alguém por aí está falando mal de você, está interpretando mal, a gente já começa a ficar inseguro, inquieto, e a gente busca meios de tentar esclarecer isso, de tentar tornar isso de uma forma mais acertada, porque talvez por insegurança, mas talvez naquela pressa de eu tenho um nome a zelar. Jesus não tem essa preocupação. Quem exalta Jesus é o próprio Pai. Mas essa é uma pergunta, quem? A pergunta pelo quem? O que estão dizendo por aí acerca de mim? E o que Jesus está querendo saber dos seus discípulos é se eles, os discípulos, têm clareza, têm uma boa dimensão, têm um bom entendimento, se eles mesmos que estão assentados com Jesus estão entendendo quem de fato é Jesus. Quem de fato é Jesus. Talvez algumas passagens nos evangelhos, como por exemplo, o fato de Jesus pedir aos discípulos e às pessoas que receberam alguma dádiva, alguma graça, foram curadas, o fato dele pedir, mas não diga nada ainda, é porque as pessoas ainda não sabiam ao certo quem era Jesus. Não dá para dimensioná-lo até que a sua revelação esteja completa e será revelada na plenitude na cruz. Então ainda é necessário um certo silêncio, porque você só vai entender o que eu fiz na dimensão que você olhar e entender a cruz. Quando digerirem a cruz, aí vocês podem começar a falar a respeito de mim. E por que isso? Quem é Jesus? João dá uma resposta. João dá uma resposta. Ele diz com clareza para nós quem é Jesus. Então, por exemplo, se nós lermos o finalzinho do Evangelho, capítulo 20, tenho certeza que você já leu em casa, capítulo 20, versículo 30 e 31, o evangelista vai dizer para nós o motivo que ele escreveu esse Evangelho. Ele vai dizer que Jesus fez muitos outros sinais, fez muito mais outras coisas, realizou tamanhas coisas que não caberiam, ele volta a dizer isso no 21, que não caberiam em um livro. Mas eu selecionei alguns dos sinais, algumas das ações, algumas das atitudes de Jesus, para que creiam que Ele é o Cristo, Filho de Deus. E crendo, experimentem a vida eterna. Então o desejo do evangelista, o desejo que João tem para nós, ao começarmos a ler esse evangelho, ao começarmos a peregrinar por esse evangelho, ao começarmos a desfrutar do que ele vai dizer para nós nesse evangelho, o desejo dele é que isso, ao final, traga para nós uma fé de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias e de que Jesus é o Filho de Deus, é o enviado do Pai para nós, e crendo nisso, possamos já experimentar a vida eterna. Então há um intuito, há uma motivação, há um propósito para esse evangelho estar na nossa mão.
E ele responde para nós ao longo do Evangelho quem é Jesus. Ele dá uma resposta. Marcos dá uma resposta, Mateus dá uma resposta, Lucas dá uma resposta, de certa forma o próprio livro de Atos dá uma resposta, o apóstolo Paulo dá uma resposta, o João do Apocalipse dá uma resposta e o livro de João, o Evangelho de João, dá para nós uma resposta. E quem é Jesus para João? Ele já começa, ele abre o seu livro, ele inicia o seu Evangelho dizendo para nós algo muito importante. Na compreensão de João, ele introduz esse texto para nós lemos do 1 ao 18. É importante nós olharmos para esse texto que nós lemos, porque ele é como se fosse uma espécie de introdução, uma síntese de tudo que nós vamos encontrar ao longo de todo o Evangelho. Ele dá para nós uma espécie de resumo, sabe? Uma introdução, um sumário, uma síntese da sua proposta de obra, da sua proposta de reflexão, do caminho que ele vai traçar para nós, do que o leitor, a leitora vai encontrar ao longo da leitura, e é importante para nós. Nós estamos na introdução, no sumário do Evangelho de João. E o que João diz para nós a respeito de Jesus? Ele é a palavra. Ele é a palavra. Diferente de Mateus, Marcos, Lucas, diferente dos outros evangelhos, diferente de outras compreensões que nós vamos encontrar no Novo Testamento a respeito de Jesus, esta é uma das mais significativas para nós. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, tudo foi feito por causa dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, ele é a palavra. Essa é uma resposta importante para nós. O Evangelho de João começa dizendo que Jesus não é alguém simplesmente que tem algumas palavras corretas acerca de Deus, não é alguém confiável para se falar a respeito de Deus, não é alguém que é portador apenas de uma palavra, não, ele é a palavra. Olha que compreensão importante para nós. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, ela estava com Deus, ela era Deus, e tudo que existe só veio à existência por intermédio desta palavra. O que o evangelista está dizendo para nós é que nós devemos ler o Evangelho de João com a nossa cabeça, com a nossa mente ligada a diversas tradições que a própria Bíblia Sagrada tem. Eu não sei você, mas quando nós lemos assim, no princípio, o que lembra para vocês? No princípio, é de fato isso. O que João tem na cabeça é um convite para nós a termos a perspectiva de que nós estamos falando de alguém que pode oferecer a nós uma nova vida, uma nova criação, um mundo novo. Por isso essa ideia de que no princípio, o que João está dizendo para nós é que nós devemos ter um olho no Evangelho de João, mas é bom a gente ter um olho lá no Gênesis e toda a interpretação que a Bíblia Sagrada vai fazer dessa narrativa tão importante para nós, e ela é tão importante que ela é a primeira narrativa da Bíblia Sagrada. Quando você abre a sua Bíblia, tem lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. E toda a ação criadora de Deus, toda a ação perfeita de Deus, a partir do Gênesis, é realizada por intermédio da sua palavra. O refrão de Gênesis 1 é: disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja isto, e houve isto. E vai tendo uma organização a partir da palavra, à medida que a palavra é liberada por Deus e toca a realidade humana, toca a realidade terrena, toca a realidade do cosmos, as coisas vão sendo criadas e organizadas. E aí um mundo novo vai sendo criado. E posteriormente o ser humano é criado à medida que Deus dá ordem por meio da sua palavra.
Então o que Gênesis tem para nós é essa perspectiva de que na base do mundo, na base do cosmos, na base da nossa própria existência, há algo fundamental que é a palavra de Deus. A palavra de Deus sustenta o mundo, sustenta o cosmos, sustenta a nossa vivência e muito mais do que isso, ela dá sentido para a nossa vida. Ela cria, organiza e sustenta a existência humana e a existência de tudo. Tudo é possível por meio da palavra de Deus. Então o que João tem na cabeça é que esta palavra, então ele relembra os leitores de João, nos relembra como cristãos e cristãs hoje, que nós devemos ter em mente que João está nos convidando a sonhar, a pensar, a nos abrirmos para uma nova criação. Ele está dizendo que vai começar a acontecer algo novo. Esse evocativo no princípio é uma expectativa e uma abertura para a novidade. Nos joga para o Gênesis e toda a tradição da Bíblia Sagrada de releitura do próprio Gênesis. No princípio, tudo veio, tudo existe, tudo acontece, tudo é fundamentado por intermédio desta palavra. E esta palavra sustentadora do mundo, esta palavra criadora, esta palavra que sustenta, e aí ele encaixa outro significado importante, ela é luz. Luz. E é interessante pensar que ele traz a luz porque a primeira criação de Deus no Gênesis é a luz. Versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. Haja luz. Ou seja, a palavra de Deus traz luz. Traz luz. Então há uma expectativa de que o que ele vai trazer para nós de revelação está associado a essa imagem da luz. Uma luz que ilumina, uma luz que transforma, uma luz que muda, uma luz que faz algo novo para nós. E ele vai dizer para nós que essa luz, ela tem a capacidade de realmente trazer novidade para o mundo. Trazer novidade para o mundo. Preste atenção no versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui ele começa a colocar o que nós vamos encontrar ao longo do Evangelho de João, e o que nós vamos encontrar enquanto comunidade seguidora de Jesus, continuadora das suas obras, que o fato dele ser a palavra, o fato dele ser o sustentador, o criador, iluminar, não quer dizer que ele será reconhecido ou acolhido por aquele a quem ele encontrar. Então, um tema que vai percorrer todo o Evangelho de João é o tema da dificuldade dos cristãos, dos próprios discípulos, mas de toda a liderança judaica, todas as pessoas que vão ouvindo, recebendo, de acolherem esta palavra, que é uma grande dificuldade, mesmo sendo luz, mesmo sendo sustentador, mesmo estando acima de todos, mesmo sendo essa realidade que sustenta, nem todos acolhem a palavra. Nem todos se abrem para serem iluminados por essa luz. Então, já na introdução, o evangelista vai nos lembrar isso, que ele, sendo tudo isso, encontrará resistência daqueles que estiverem diante dele. Ou seja, ele já está dizendo para nós que não é para lermos o Evangelho de João, e vamos dizer, atualizando, não é para nós vivenciarmos a fé pensando que esta realidade não será possível ou concreta para nós. Que o fato de Jesus ser a luz, ser a palavra, ser a verdade, ser o Criador, que ele naturalmente será acolhido. Haverá uma resistência, haverá uma dificuldade. Então, como se João já nos preparasse para caminhar com ele, sabendo que haverá dificuldade ao longo de todo o trajeto. A palavra de Jesus, o próprio Jesus, não será acolhido para os primeiros a quem ele foi enviado. Mas a grande notícia que esse texto traz para nós
é que, versículo 12, é que os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A boa notícia é que esta palavra, como ela precede toda a criação, ou seja, ela é a origem de tudo, então ela não está a serviço de nada e de ninguém. Ela não está presa a nada e nem a ninguém. Porque Jesus está sendo revelado, Jesus está sendo enviado a princípio para o povo judeu, que tem na sua compreensão equivocada de que eles são os únicos escolhidos para receber essa revelação. Eles são exclusividade. E há na sua descendência natural, carnal, e aí você vai entender o porquê que João já coloca isso daqui, há uma expectativa de que o sangue de um judeu, ele é mais especial do que o sangue, por exemplo, de um brasileiro, de um africano, de um asiático. O sangue de um judeu, ele carrega em si todas as promessas de Deus, todos os benefícios de Deus. E o que o texto está dizendo é que é justamente esses eleitos, escolhidos, vamos dizer, essas pessoas elevadas, são justamente as pessoas que não vão reconhecê-lo. Jesus tinha que começar por um lugar, começou lá, mas é justamente quem se acha vai se perceber não sendo, porque eles recusaram o envio de Deus para eles. Mas a boa nova é que todo aquele, toda aquela que acolher essa palavra será feito filho e filha de Deus. Será feito filho e filha de Deus. Não por descendência carnal, não por descendência sanguínea, não por árvore genealógica, não por bênção hereditária e outras palhaçadas mais que a gente ouve por aí, mas pela fé no nome de Jesus. O que ele está dizendo para nós é que a palavra de Deus, ela não está presa a uma descendência, a uma instituição, ela não está presa a uma expectativa humana, ela vem iluminar a todo aquele que se abrir para ser iluminado por ela. Ou seja, é um projeto universal. Universal. É uma graça que vem para alcançar a todos. E aí a gente vai entender, já nós chegaremos lá, que lá no capítulo 3, quando Jesus está dialogando com Nicodemos, falando sobre quem ele é, o teor da sua obra, ele vai dizer, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, enviou o seu Filho para que todo aquele, toda aquela que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então João já começa o seu texto dizendo assim, há um projeto para fora, há um projeto para fora, há um projeto para todos e todas, há um projeto para o mundo, não há um projeto para um povo, para uma religião, para uma igreja, há um projeto para o mundo, para todo aquele, para toda aquela que acolher a mensagem salvífica de Deus, se tornará filho e filha de Deus. Não é necessário uma confiança em obras e estruturas da carne, obras e estruturas humanas, mas é por meio da fé. E é uma palavra urgente para nós, porque recentemente eu conversava com um pastor amigo meu, e eu fiquei preocupado, porque ele falou assim, estou fazendo uma pesquisa, estou descobrindo umas coisas maravilhosas. Eu falei, ai Jesus, o quê? Eu descobri que eu sou descendente de judeu. Eu falei, e daí? Aí ele, como e daí? Eu falei, o que isso muda na sua vida? Não, aí começou, porque o judeu, eu não sei o que, e tal, e tal, e tal. Eu falei, mas o que você faz com o Novo Testamento então? O que você faz com todas as promessas para fora, com todos os enfrentamentos?
uma preocupação de que se ele comprovasse que nas veias dele corre, nem que seja 0,00001% do DNA judeu, do povo judeu, ele se tornaria uma pessoa melhor. Olha que tolice, gente. Porque a promessa feita a Deus, a Abraão, não foi no sangue, foi na fé. Foi pela fé. Como nós nos tornamos descendentes de Abraão? Não é procurando um cartório, é uma embaixada, um parente, longe, para provar que você está na arvorezinha. É isso que ele está dizendo. Não é por obra da carne, por descendência, mas é Deus quem nos faz. Porque se for assim, será pelo nosso esforço, será pela nossa confiança. Então, se eu tenho um papel que comprova que nas minhas veias corre um resquício daquele povo judeu, eu estou debaixo da promessa de Deus. Que tolice! O que João está dizendo para nós que não é obra humana. E é justamente isto que fará com que a caminhada de Jesus se torne dolorida, difícil, complicada, porque ele vai dizendo e fazendo coisas que vão na contramão dessa expectativa. É dito que eu sou exclusividade desse povo, mas há um projeto de Deus para o mundo. E não é na descendência de sangue, não é na descendência da carne, não é por meio de uma instituição, mas é na fé. Porque quem faz você filho e filha de Deus, herdeiros, de todas essas promessas do reino de Deus, não é o sangue de um povo, é o sangue de Jesus. É a fé no sangue de Jesus. Essa é a nossa expectativa. E João já começa dizendo para nós. E a fala mais importante desse texto para nós é o versículo 14 em diante. Que esta palavra, esta ação, esta realidade se faz carne. Se faz carne. Então o que João está dizendo para nós é que Jesus não é simplesmente alguém que porta palavras de Deus, como os profetas que anunciam algo de Deus. Ele é a palavra de Deus, enviado com uma missão de salvar o mundo. Uma missão de salvar o mundo. Então o que João está dizendo para nós é que nós devemos acompanhar os passos de Jesus ao longo do Evangelho, sabendo que nós estamos andando atrás da própria palavra encarnada. E o que nós vamos encontrar no Evangelho de João? É a palavra andando, tocando, curando, transformando, ou seja, realizando uma nova realidade para as pessoas. Construindo um mundo novo. Jesus é a palavra que faz um mundo novo possível. Quando Jesus pisa na realidade, toca na vida das pessoas, quando Jesus é acolhido, uma nova realidade é possível. Então ele vai construindo ao longo do Evangelho essa perspectiva. Onde Jesus passa, com o que ele encontra, o que ele faz, não é simplesmente deixar uma palavra, falar uma palavra. Ele é. Relacionar-se com Jesus é relacionar-se com a sua palavra. É a mesma coisa. Jesus e a palavra de Deus é uma coisa só. Não tem diferença. E esta palavra vai, ao longo do Evangelho, iluminando pessoas e iluminando caminhos para realidades novas. É isso que João está dizendo para nós. Porque Jesus traz uma nova forma de ver o mundo. Moisés trouxe a lei, nos trouxe até aqui, nos ajudou até aqui, tornou algo possível até aqui, preparou o caminho até aqui. Mas agora a graça e a verdade, ou seja, realidades definitivas, possíveis, nós só alcançaremos com o encontro real com Jesus. Sabe por quê? E é interessante pensar por que ele coloca Moisés aqui. Porque nós vamos perceber ao longo do Evangelho que o fato de Jesus nascer e surgir dentro do judaísmo
ele vai ter uma briga, né, entre aspas aí, com o grande ícone judaico, que é Moisés. Moisés é o grande ícone. Havia até uma expectativa de que o Messias, enviado por Deus, seria na verdade o Moisés que voltaria. Seria o Moisés que voltaria. Porque o Moisés, sim, é o nosso ícone. Porque através dele foi dada uma lei. Através dele foi possível sermos um povo. Moisés é o grande ícone. E é interessante pensar porque na narrativa do Pentateuco, nós temos um episódio maravilhoso que Moisés pede para ver Deus. E Moisés não vê Deus. Ele olha pela fenda da rocha, vê na narrativa muito bonita, ele tem vamos dizer, um lampejo. Como se Deus deixasse ele contemplar um pedacinho. Ele vê, sabe, um lampejo de Deus. Naquela perspectiva de que a glória de Deus, ela não é possível para ninguém na sua plenitude. Então é um lampejo, Deus dá um bônus para ele. E aí a gente encerra dizendo algo fundamental, versículo 18, e é isso que eu queria que você gravasse. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O que João está dizendo para nós é que nem o grande ícone humano da religião judaica até então, a qual está sendo uma espécie de útero de revelação, nem esse grande ícone, Moisés, que é essa grande figura, que depois de Jesus na Bíblia Sagrada é a figura mais citada e comentada, nem ele viu Deus. Nem ele sabe dizer exatamente quem é Deus. Nem ele tem essa capacidade de falar com propriedade quem é Deus. E nós estamos falando de um ícone. E é um ícone de um povo com o qual Jesus terá diversos embates ao longo do ministério, que são os fariseus. Porque eles são apegados à lei, Moisés, capítulo 8, então você lê em casa, o negócio fica estreito. E você vai perceber isso. Então nem esse ícone viu Deus, mas quem pode revelar, quem pode dizer alguma coisa, quem pode apontar um caminho pleno, quem pode de fato trazer uma palavra consistente a respeito do Pai? Jesus. Porque ele viu Deus. E olhar para Jesus, essa vai ser a tônica do Evangelho, e Jesus vai falar isso várias vezes. Quem vê a mim, quem olha para mim, faz o quê? Vê o Pai. O que João está dizendo é necessário olhar para Jesus. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Saiba quem Jesus foi, o que Ele fez. Acolha as suas palavras, receba o seu ensino. E aí você diz, pastor, ok, os primeiros discípulos andaram com Jesus. Andaram com ele. Jesus era um personagem histórico, ele pisou na terra. Foi um ser humano. Então era mais fácil, a gente olhava para ele e... Como nós hoje, 2019, vamos olhar para Jesus para conhecermos o Pai? Como? E se você quiser saber, participe dessa série. Porque Jesus vai dizer para nós que relacionar-se com Ele é acolher a sua palavra. Como conhecer a Deus? Conhecendo e acolhendo a palavra. Jesus é a palavra. Então, se você quer conhecer Jesus e automaticamente conhecer um pouco mais de Deus, é necessário a gente caminhar sobre esse ensino. Quem vê a Jesus, vê o Pai. Jesus hoje fisicamente, materialmente não está conosco, mas Ele enviou o seu Espírito. Ele enviou esse Espírito Santo para nós. E em João, só um spoiler aqui, a função do Espírito Santo em João ela é muito interessante. Ele
lembra aquilo que Jesus disse. A função da memória. O Espírito Santo ativa a memória. Nos faz lembrar, entender e aplicar. Porque quando nós acolhemos, Ele está conosco. Porque Ele é a palavra. Então eu te convido realmente a caminhar nesta série de Daquê, para você perceber como que essa palavra, como que esse ensino é luz para o nosso caminho. Como o texto que a Leide leu hoje na abertura. Quem anda em trevas não sabe para onde está indo. Mas Jesus é a luz. Jesus ilumina a caminhada. E quando nós acolhemos a sua palavra, nós o acolhemos e por isto nós sabemos para onde estamos indo. O nosso caminho se abre, fica claro, é nítido e nós podemos dar passos seguros em direção à vontade de Deus. E eu queria te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração. E eu queria realmente desafiar você a ler esse evangelho. Esse evangelho é fascinante. Para mim é o melhor dos 4, né? É o melhor. E sábado eu te conto por que eu acho isso, viu? Você que vai vir no mini curso, tá? Então, ore ao seu, feche os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E você pedir, Senhor, me ajude. Eu quero realmente caminhar com o Senhor. Eu quero andar, ó Deus, debaixo da Tua palavra, debaixo das Tuas promessas. Fala com o Senhor. Eu quero realmente, ó Deus, ouvir a Tua palavra. Eu quero, Deus, ser tocado por Ti. Eu quero viver, ó Deus, uma vida diferente. Eu quero, ó Deus, conhecer. Eu quero ser iluminado, iluminada por essa palavra. Eu quero conhecer o Senhor na plenitude. Eu quero que nós oremos nessa hora. Eu quero que você ore. Quero que você peça ao Senhor. Senhor, fala comigo, porque eu careço, eu preciso. Eu dependo de Ti. Eu sou necessitado do Senhor. Eu careço do Senhor. Eu quero andar, ó Deus, quero ser iluminado. Quero que o meu caminho seja iluminado pelo Senhor. Para que eu realmente, ó Deus, receba e viva esse relacionamento com esta palavra encarnada. Em nome de Jesus. E nós vamos orar. Eu quero orar por você. Quero pedir ao Senhor que faça uma obra na sua vida. Quero pedir que o Espírito Santo realmente toque no seu coração e faça de você um homem e uma mulher iluminada por esta palavra. E nós vamos cantar uma canção nesse momento, dizendo que poderoso esse nome é. E se você tem o desejo de, através dessa série, dessa pregação hoje, começar um tempo de relacionamento novo com o Senhor, um tempo de relacionamento, de revelação, um tempo de crescimento, um tempo de novidade na sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Eu quero orar por você, para que Deus nos dê uma jornada de revelação, uma jornada de conhecimento, uma jornada de mudança, de transformação. Enquanto nós ouvimos uma canção, eu queria convidar você a vir à frente e nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus.